Então tá, muito obrigado. Oi, gente. Bem que, como o Rodrigo falou assim, se vocês quiserem abrir o microfone, abrir a câmera, sintam-se à vontade, porque fazer um papo bem informal, assim, mais para apresentar a vocês algumas coisas que eu descobri enquanto pesquisava sobre esse universo do analógico e digital, do livro e do e-book, né? Então, começando aqui, eu vou apresentar primeiramente o contexto, da onde que surgem os e-books, da onde que surge a computação que a gente conhece hoje em dia, o que que é um e-book, o que que é um aparelho de uma mídia de exibição, né? Porque o e-book sozinho ele é um arquivo digital, né? Então ele precisa ter algum aparelho para ser realizado, porque senão não tem como tu ter acesso a ele. Deixa eu só abrir aqui. Então, os computadores começaram a surgir ali na Segunda Guerra Mundial, né? Inicialmente eles eram eletromecânicos e depois eles passaram a ser puramente eletrônicos. Então, quando eu me refiro a eletromecânicos, seria mais no sentido de ter essa relação entre humano e máquina direto, porque muitas das coisas que os primeiros computadores faziam, eles necessitavam do auxílio humano para funcionar, né? E depois, quando eles se tornaram puramente eletrônicos, eles começaram a pensar sozinhos, porque eles são dotados de uma certa inteligência, mesmo que seja limitado. Então, principalmente ali nos Estados Unidos e na Inglaterra, eles começaram a investir nessas máquinas para decifrar o código de inimigos e calcular a trajetória de mísseis balísticos, né? Porque era baseado em tabelas de tiros. Então, antigamente, os computadores tinham tamanhos de uma sala enorme, eram gigantescos, e eles se originaram porque antigamente o computador era para descrever uma profissão humana. Então, tinha empresas que juntavam um monte de pessoas numa mesma sala para fazer cálculos, e daí eles foram vendo que os cálculos foram se tornando cada vez mais complexos. E na questão de guerra, quando o país tem guerra, é preciso de certa agilidade. Então, eles começaram a desenvolver essas máquinas para calcular mais rápido. Então, é uma profissão que acabou, como é que eu posso dizer, foi substituída pela máquina. Então, antes tinha 20 pessoas calculando, passou a ter um computador calculando no lugar dessas pessoas. Isso Então, mais, como surgiu isso o primeiro mais, e-book? isso mais parece uma sala de uma central elétrica, né, do que o computador. Sim, Gente, sim, é um caramba, cara. absurdo. Às vezes eu fico pensando assim, ó, tu pega o celular nada mais é do que um computador de mão, né? Exatamente. A quantidade de coisas que a gente consegue fazer no celular, eu consigo editar vídeo, eu consigo editar foto, e tu vê ali durante a Segunda Guerra Mundial era uma sala enorme só para o computador. Né? Um, Que um. loucura essa Então vocês imagem. imaginam. Muito louco. Não é engraçado como a eletrônica se desenvolveu em tão pouco tempo, né, comparado com outras áreas, né? É muito. Verdade. Eu Verdade. às vezes fico assustado, assim, porque eu peguei bem essa parte começou da década de 90, eu peguei essa parte da popularização, né, dos computadores e da internet. Então, antigamente a internet era discada, que tu tinha que ter um número de telefone, e daí quando tu usava a internet, tu não podia usar o telefone. Se tu usava o telefone, não Exato. podia usar a internet. E Então a depois da internet. meia-noite, né? Isso, e daí começou assim, sexta-feira, meia-noite, e a domingo até meia-noite, que era o horário que tinha para usar a internet, né? Hoje em dia eu acho muito estranho às vezes ficar conectado todos os dias na internet, sabe? Verdade. A própria 3G e agora tá vindo a 4G, né? Que, que tu tá em qualquer lugar, tá com o celular conectado na internet, né? Trocando dados. Verdade. Então, em 1971 surgiu o primeiro e-book. Que o que aconteceu? Os computadores, depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, começaram a se popularizar. Mas a popularização era meio restrita, eles ficavam restritos à universidade, a grandes empresas que tinham condições de manter um computador funcionando e órgãos militares. E nessa época não tinha computador para todo mundo, então quem queria investir nessa área de computação tinha que ir para a universidade para ter acesso a um computador.
Até essa semana eu estava olhando na sessão da tarde um filme e a guria estava procurando alguém, um filme antigo, né? Procurando alguém que tinha um computador em casa porque ela não podia usar o computador da casa dela, sabe? Daí eu fiquei, nossa, hoje em dia todo mundo tem computador, todo mundo tem um celular, sabe? Ela queria usar o computador para mandar um e-mail, sendo que hoje em dia tem um WhatsApp, coisa, né? É engraçado essa como pouco tempo evoluiu muito. Então, o primeiro e-book surgiu quando um estudante, o chamado Michael Hart, que já é falecido, ele ele gostou do ambiente ali, ele começou a fazer a universidade, gostou do ambiente, e um dia de 4 de julho, que é comemorado o dia da independência dos Estados Unidos, estava um dia quente, ele não quis voltar para casa, caminhando, resolveu dormir ali no laboratório mesmo, porque ali, como os computadores ainda ocupavam salas gigantes, né, tinha toda uma central de resfriamento ali com ar-condicionado para eles não ficarem superaquecidos. Então, esse estudante, o Michael Hart, ele pegou e resolveu dormir no laboratório da universidade mesmo. E antes ele tinha ido no mercado. E aí ele ganhou um panfleto com a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E aí vocês podem ver aqui, eu não sei se está pegando o mouse aqui, mas tem tipo um tecladinho ali, que é o chamado teletipo, que antigamente o teclado do computador era separado. Hoje em dia tem uns teclados sem fio e tal, mas parece mais uma máquina de escrever do que um teclado em si, né? E aí ele foi ali, pegou a Declaração de Independência dos Estados Unidos, digitou toda ela e disponibilizou para todos os outros alunos da universidade. Então, assim, esse é considerado o primeiro e-book. E ele é considerado também um do, dos expoentes da cultura livre da internet, né? Porque o que o Michael Hart descobriu, que depois eu vou falar mais adiante também, é que tudo que tu transforma em digital tu consegue replicar infinitas vezes, sim, com custo a quase zero, sabe? Se for descontar luz e tal. Mas tu pega um arquivo e tu vai multiplicando ele infinitas vezes. Então, ele percebeu isso e daí ele resolveu digitar a declaração e compartilhar para quem quisesse, né, ter acesso. Então, em 1968 e 1972, eu botei essas duas datas porque eu já vi duas datas aparecendo. Então, o Alan Kay, que era um dos pesquisadores de computação, ele criou o conceito do computador de mão. Então, ele é considerado o pai do tablet, o pai do telefone. Só que a ideia dele era muito avançada para a época. Então, ele nunca conseguiu tirar do papel. Então, esse desenho aqui ficou meio que é, assim, é um ícone porque ele está ali só representando, porque ele nunca foi propriamente fabricado. E daí ele chamou de Dynabook o nome. E daí, a partir daí que veio os iPads, os telefones, os e-readers, que são os leitores de e-book. Desculpe a Aí, pergunta, mas o que é Dyna, Jameson? O que é Dyna? não sei. Não sei Da, porque ele botou esse nome. Dynabook, estranho, né? Eu, não, É, eu pensei que era bem. Exato, como tu falou, talvez ele era muito avançado para a época, porque eu pensei que era justamente mais novo mesmo, né? Não uhum. tão antigo, cara, Não, 1970. é bem antigo. É que parece muito recente, né? É, É que o e-book, depois eu vou falar mais um pouco, mas é que teve uma, como tudo surge dos Estados Unidos praticamente, né, a maioria das coisas, os e-readers que a gente conhece hoje demoraram muito para se popularizar porque teve vários, não foi muito vendido, sabe? Como a gente vive num mundo mais capitalista, aí tudo que não é vendido acaba não sendo se popularizando, né? Acaba sendo parada a produção porque está dando prejuízo. E aí agora que os e-readers são mais se popularizando, enfim, mais vindo a Amazon, né, com força. Até por isso que meu foco de pesquisa é na Amazon, porque eles estão investindo em produtos que são mais antigos, mas que agora eles estão transformando, né, dando outra roupagem em cima. Então, primeiro reader, eu botei essas duas datas porque alguns dizem que o Alan Kay, em 1968, ele desenvolveu esse conceito, mas ele só foi registrar em 1972, que foi um ano depois que o Michael Hart criou o primeiro e-book, né?
Daí eu botei essas duas datas para mostrar mais ou menos que foi nesse período em que surgiu a questão do computador de mão. Então, coloquei assim, o que eu considero? Assim, o e-book em si, ele é um arquivo digital que pode ser replicado infinitas vezes. Então, uma mídia de exposição que eu coloco é o dispositivo eletrônico que faz eu ter acesso a esse e-book. Então, pode ser o computador, o e-reader, o smartphone, o tablet. Agora está vindo os relógios inteligentes, né, os smartwatches. E dá para ter no E relógio também um e-book? dá, Meu dependendo da, Deus. é que tá tudo convergente, né? A Cara, convergente que louco isso, velho. tem acesso a tudo. Agora tá vindo com força os relógios do Mi Band, não sei se tu já ouviu falar do Xiaomi. Não. É um reloginho que tu tem assim, e tem mais os do Apple Watch, sabe? Que é mais quadradinho, tu tem, por exemplo, o Alexandre que deu aula semana passada, ele tem um Apple Watch. E eu já vi ele chamando o Uber pelo relógio. Eu fiquei, sério, eu achei genial. Ele chamando o Uber pelo relógio, é tipo, nossa, o relógio não é mais para ver as horas, né? Cara, que coisa maluca isso, velho. Sim, é Que muito coisa doido. maluca. Como é que é o nome disso? Desculpa, Jay, a minha ignorância, Hum, mas isso aqui, ó. É Kindle o nome mesmo? Ou Kindle é a é o marca? Kindle. O Ah, Kindle é o nome do aparelho. tá, tá. E daí então, ahn, passando mais adiante ali, 1980 e 1990 começou então a se popularizar os computadores e para uso doméstico. E então começou cada um ter dentro da sua própria casa um computador. Eu peguei essa época quando eu tinha 6 anos de idade, o pai comprou um computador e era uma loucura, né? Porque ninguém mais da família tinha. Então, quando os parentes iam visitar, ia todo mundo ao redor do computador, né? Para ver como é que era. Então, foi a partir da década de 90 que começou a se comercializar os e-books. Ah, então, eles começaram a ser vendidos por meio do disquete, CD, e depois, quando começou mais a se popularizar a internet, eles começaram a ser vendidos online. Então, no ano de 2007, é lançada a primeira geração do Kindle. Então, esse é o primeiro modelo dele, a primeira geração. E atualmente ele já está na 10ª geração. Então, vocês conseguem ver a diferença aqui da primeira para a 10ª. É um passo bem grande. Não sei se alguém quer comentar, se consegue ver a diferença, assim, porque é dessa diferença de, de design do aparelho. É, eu acho que um parece mais um tablet, né? Esse que é o que tá do Sim. lado direito aqui da tela. E o outro tem um teclado. Hum. Mas É, justamente. eu acho que é por causa. Não sei se. Eu acho que em função da memória também deve ter ampliado, dá para armazenar mais e-books e tal, né? Sim, isso sim. Da primeira geração, dava para armazenar 200 e-books em média. Na 10ª geração, tu consegue armazenar 4.000. Cara, mas isso não. Eu sei lá, velho, assim. Eu Tu acho não uma. consegue ler 4.000 Exa... livros Na vida. durante a vida, sabe? É um absurdo. Então não. Sei lá, cara. É bem. Sei lá, eu não sei te explicar, James. Eu acho bacana porque democratiza. Várias pessoas vão ter acesso ao livro, mas não é uma Sim, música, né? Não tem. Por que eu vou ter 4.000 livros baixados, né, cara? sim, não tem porque uma memória tão grande para. Mas agora o próximo passo da Amazon é, sim, bem mais leve da 10ª geração. Mas o próximo passo do Kindle é ter mais espaço para te colocar audiobook, para ele ler audiobook para ti, transformar o e-book em audiobook. Ah, daí já é outra coisa. Eu acho que daí também Aí, eles já vão incorporar o podcast, né? isso também. Daí já vai incorporando outras coisas. Aí o aparelho que foi pensado para ler e-book acaba se tornando que nem um relógio, né? O que era Exato. para mas a questão do peso, realmente, ele é muito leve. Essa questão do peso, realmente, ele é. Eu, às vezes, fico apavorado, assim, porque tu até esquece, né? Que tá. Às vezes eu boto ele no bolso,
Eu já botei ele no bolso uma vez e fiquei lendo na fila do cinema, quando estava esperando para abrir a sessão, sabe? Mas essa diferença, principalmente da primeira geração para a 10ª, é para o Kindle imitar a tecnologia do papel. Então, como vocês podem ver, eles tiraram todos os botões, aumentaram a tela para ficar mais parecido com a superfície do papel. Então, eles estão tentando cada vez mais próximo chegar à experiência do analógico do papel, da superfície do papel. Então, agora eu trago um pouco das similaridades e diferenças, né? Então, a percepção do Kindle e do livro é muito igual. Por exemplo, os primeiros e-readers que surgiram foram... eles tinham uma tela de LCD, que é essa tela do celular ou do computador. Só que o que acontece? A luz que vem da tela, ela causa fadiga nos olhos. Por isso que tu não consegue ler, Rodrigo, pelo computador. Porque tu acaba ficando com a vista cansada. Pois Porque é, ele eu aumenta... até, desculpa te atrapalhar. Não, pode falar, pode falar. Não, eu até achei agora, para te ver como eu sou meio analfabeto digital, tem uma função no PDF, né? Quando, por exemplo, tu baixa, que dá para colocar a tela preta e a letra branca. Isso me ajudou bastante já. Sim. Sim, ficou muito parecido com o livro físico, a questão do virar de páginas, realmente. Eles se inspiraram no livro. Eles estão tentando transformar um aparelho eletrônico o mais possível perto de um livro, sabe? Acho que o Kindle podia ter duas telas, sabe? Em vez de ter uma só, que ele tivesse desse lado aqui para que eu abrisse e fosse Igual ao livro aí. isso, para que eu tivesse lesse assim, ó. Começo aqui, né? Vamos fingir que tem duas telas. Começo desse lado aqui e termino, continuo aqui, sabe? Aí mudo. Mas o Kindle realmente ele começou a mais se popularizar bem recentemente, assim. Até porque as coisas demoram para chegar no Brasil, né? Exato. Então, E desculpa te e perguntar, ele é muito caro, Jaime? eu vi ontem por 299, eu acho. Se tu comprar na Amazon, talvez saia mais caro do que tu comprar em outras lojas. Eu não sei porquê, mas eu já vi muito mais barato em outras lojas do que na própria Amazon. E eu não entendi o motivo, sabe? Para ser É. tanto. A, a Érica colocou que até a questão de virar as páginas é muito parecida com o Sim, livro. sim, por isso Ele que eu dá o falei que barulhinho não, quando. não dá. Mas Mas tipo para que. te fazer, tu tem que folhear o gestual, né? Aham. Só falta botar o dedo assim, sabe? Umedecendo o E, gestual, tu coloca, faz igual, os mesmos movimentos, sabe? e a Betina colocou que ele é um objeto que se popularizou recentemente. Sim, Porque eu, por exemplo, não tinha visto isso ainda até o ano passado. Eu também não. sim, pois é. Não, eu já sabia, eu já tinha visto até um certo, sim, mas nunca me despertou o interesse, assim, até que eu vi que era muito parecido com o livro, a percepção. É muito igual. E daí eu trouxe aqui esse gifzinho que está rodando aqui. Isso daqui é para explicar por que essa percepção é igual. Porque diferente da tela do computador, da tela do celular, da tela do smartwatch, da tela do tablet, que são de LCD, o Kindle ele é uma tela e-ink. Então ele funciona não por elétrons, ele funciona por pigmentos, que são pigmentos que seria uma tinta eletrônica, né? Que a tradução seria em ink, é electronic ink. Então seria uma tinta eletrônica. Então, como é que funciona? A tela deixa eu ver, pegar aqui. Ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Ui, cadê? Ó. Então a tela do Kindle ele tem duas camadas, né? Como se fosse um sanduíche. E no meio ele tem uma microcápsula que é do tamanho de um fio de cabelo. E dentro dessa microcápsula tem pigmento preto e branco. Então ele tem duas polaridades, que é o negativo e o positivo. Então quando tu pega e atualiza a página, os pigmentos vão subindo e descendo e formando os caracteres e as imagens. Então é muito próximo à percepção do livro por conta dessa tecnologia. Porque se não fosse essa tecnologia, o Kindle seria mais um computador, sabe?
Então, o Kindle ele é mais parecido com a superfície do papel do que com um computador de mão, como seria o como um computador de mão. Hoje em dia, essa tecnologia aí que está mais avançada. Então, eles estão desenvolvendo agora com 4 tipos de pigmentos. Então, aqui tem 4 tipos de pigmentos que são usados na impressão, né? Então, nas gerações futuras, eu acho do Kindle ele vai começar a vir colorido. E essa colorido vai se tornar mais próximo ainda do papel, sabe? Então, vem coisa por aí, sabe? Eu acho que a Amazon vai acabar trazendo essa questão do colorido. Depois eu vou falar mais, até porque o Kindle, para tu ler, por exemplo, uma história em quadrinho é muito ruim, sabe? É muito ruim, porque o Kindle é pensado para a parte de texto mesmo. Então, um argumento que vocês podem usar é que a percepção dos dois são muito semelhantes. Se tiver, por exemplo, uma pergunta, o que é melhor, o Kindle ou o livro? Vocês podem argumentar, sei lá, que eles são muito semelhantes na percepção. Esse é um dos argumentos principalmente, que eu usaria. Deixa eu passar aqui. O outro é a quantidade, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um livro e eu tenho só ele aqui. Tudo bem, podia ser uma coletânea de contos e tal, mas é um exemplar único. Enquanto aqui no meu Kindle eu tenho, sei lá, 20 livros que eu estou lendo ao mesmo tempo. Então eu estou carregando uma biblioteca na minha mão, sabe? Não preciso mais ter aquele espaço físico destinado a guardar meus livros, ainda mais agora que eu só tenho lido digital, então estou jogando tudo aqui no Kindle e é isso. Então a parte sensorial também é importante falar assim, a visão que a gente usa para ler, né, é similar nos dois suportes de leitura. Então no livro e no Kindle a gente usa a visão. No entanto, como o Kindle é um aparelho de plástico, ele não emite cheiro, ele não está suscetível aos fatores dos clima, né, do tempo. Então, enquanto o livro é um orgânico e vai se desfazendo conforme o tempo, vai pegando a umidade, vai ficando aquele cheiro de livro velho, sabe? Vai ficando amarelado as páginas. O Kindle não passa por esse processo. Como ele tem a maioria das partes de componente de plástico, a gente vai morrer e o Kindle vai continuar aí, sabe? E tem um cheiro Então, diferente, né, Jai? Hã? O livro ele tem um cheiro diferente, né? Tem. E o Kindle não tem até. Não tem cheiro de nada, sabe? Claro. Mas não tem aquele cheiro típico de livro, sabe? Não tem, que tu compra o livro, Tem, mas porque é tudo de talvez, né? plástico. Talvez futuramente os caras até isso. De repente colocam junto ali, né? Do plástico. Mas essa questão sensorial, assim, a visão é igual e o que muda é o olfato. Mas de um tu vai sentir o cheiro, do outro não. Tem quem goste que romantize, né, o livro, dizendo, o cheiro de livro enquanto está lendo, né, que causa uma sensação, tem uma memória olfativa envolvida com o livro, no Kindle isso já se perde. Então, esse é outro ponto que pode ser argumentado também, a questão da recordação, né, de tu entrar numa biblioteca, no Kindle não tem isso. Outra coisa é a questão espaço-temporal, assim. Então, para te perceber, o Kindle, tanto o livro quanto o Kindle, eles têm que estar localizados, né, na largura, altura e profundidade. São bastante semelhantes. O que não é o caso, por exemplo, do audiobook, que ele traz a questão do tempo. Então, se eu for considerar o audiobook só o arquivo digital, ele só vai trabalhar com tempo. Mas se eu for considerar, por exemplo, ouvir um audiobook no celular, então vai largura, altura, profundidade e tempo, né? Mas se eu for considerar só o audiobook sozinho, é só o tempo. Mas isso é outra discussão, né, em torno do audiobook. A questão do peso também, que a gente tinha falado do peso. Não No queria falar livro, nada, então, desculpa. dependendo do número de página, vai variando o peso. Então, pega um livro grande, com muito número de páginas, é um livro pesado. No Kindle é sempre o mesmo peso. Então, permanece sempre a mesma coisa. Se eu ler um livro de 500 páginas, vai ser
igual a um livro de 20 páginas, igual a um livro de 200 mil páginas. Então, no Kindle é sempre o mesmo e no livro, então, vai variando de acordo. Uma das coisas para eu ter substituído o livro pelo Kindle é justamente a questão do peso, né? Porque tem livros que não dá para te conseguir ler, achar uma posição confortável para te ler durante muito tempo, né? Tanto no Kindle, tu deita ali de noite, acende a luzinha e fica lendo, né? Uma outra semelhança entre o Kindle e o livro é a linguagem verbal, que é toda a parte escrita. Então, o Kindle é um dispositivo pensado para texto. Ele faz muito bem esse papel de mediar texto, né? De realizar texto na tela, imitando o livro por causa da tecnologia e-ink. Só que o mesmo não acontece com a linguagem não verbal, que seria mais a parte da imagem, né? Então, por exemplo, se eu vou ler um quadrinho, é muito difícil tu ler um quadrinho no Kindle por diversos motivos. O primeiro é o tamanho da tela, que como é sempre o mesmo, né? Tem quadrinhos que tem mais detalhes, tu não consegue enxergar o detalhe. Outra questão é a parte de cor, porque ele não tem cor, e às vezes a cor acaba contando a história, né? Ou passando um sentimento que acaba se perdendo na história em quadrinho, né? Quando ele é, por exemplo, mangá. Quem gosta de mangá é relativamente bom, sabe? Tô lendo pelo Kindle. Porque como ele é mais um traço mais simples, não tem tanto detalhe, feito de luz e sombra, então é melhor ler pelo... Eu tava lendo até um pelo Kindle, achei bem interessante, sim, mas acho que ainda falta eles aumentarem um pouquinho o tamanho da tela para ficar melhor de ler os balõezinhos, né? Porque ali a parte de texto fica meio complicada ainda. Sim, Outra coisa se é desse tamanho que tu mostrou ali, cara, é muito pequeno, né? Para é bem quadrinho é pequeno. muito pequenininho. E tu não pode dar zoom na tela, se eu quero, por exemplo, olhar um... Dá, dá, Ah, dá, dá para dar. Mas assim, ó, como a tecnologia Ink atualiza pigmento, microcápsula por microcápsula, então ele demora para ti, por exemplo, tu dá o zoom, aí ele pensa um pouquinho e atualiza, mas nesse atualizar demora tanto que tu já perdeu a paciência, sabe? Porque é bem demoradinho assim, porque tem que ir as microcápsulas para cima, descer outras, daí ele vai trocando as polaridades. E aí tu vai, nossa, daí vale mais a pena acaba ler pequenininho assim do que tu ficar dando zoom, né? Mas isso é uma questão pessoal minha, né? Outra coisa que eu trago também assim é a diferença aqui seria uma diferença, o sensório motor, que seria a percepção, né, do ambiente ao redor a partir dos objetos. Então, o Kindle, quando eu estou lendo, por exemplo, um livro, eu não consigo medir com precisão se eu estou na metade dele, ou se eu estou no fim, ou se eu estou no começo. Porque ele não tem uma âncora visual fixa. Então, é diferente de eu pegar esse livro aqui, vamos dizer que eu estou lendo ele, né? Então, o começo dele está aqui. Se eu abro o livro assim, essa parte aqui me mostra que falta muito para eu ler ainda, que eu estou recém no começo. Se eu abro ele aqui, desse jeito, ó, então eu tô na metade dele. E se eu tô por aqui, eu já tô lá pelo fim. E essa é uma coisa que não tem no Kindle. É difícil tu saber se tu tá no começo, na metade ou do fim, porque como ele é um texto corrido, não tem essa percepção, tu não tem essa indicação. Até tem como tu ver o número de páginas que tu leu por porcentagem, mas daí dando ali a porcentagem, sabe? E outra diferença, assim, tu pode, mas, depois eu vou falar mais também. mas tu não tem, assim, já aí um número de Que é, páginas no começo e o final no Kindle, tipo 100 páginas. O arquivo tem 100 páginas ou não tem isso? que não tem porque tu pode ir letra. Como falhou agora, fala. Oi, Oi, agora eu tô tá me escutando de ouvindo? novo. Agora sim. Ah, deu uma quedinha aqui na internet. Oi, tá aparecendo ou não? Tá aparecendo e eu tô escutando. Oi,
Deu? Deu. É que assim, o Kindle tu pode variar o tamanho da fonte para facilitar a tua leitura, sabe? Aham. Tanto que eu estava lendo umas pesquisas essa semana e pessoas que têm problema é, visual, sabe? De visão, acharam melhor tu ler no Kindle do que do livro, porque tu pode aumentar da fonte, o tipo de fonte, pode escolher a fonte que melhor Ah, é se adapta verdade. para a tua leitura, né? Então a pesquisa mostrou isso, que para as pessoas mais que acabam perdendo um pouco da visão, para eles é melhor ler foi melhor ler pelo Kindle do que ler pelo livro, né? Porque o vai ser aquela fonte ali para sempre, né? Porque está impresso e vai ser aquele É, mesmo tamanho ali. isso é outra vantagem, né? É outra vantagem de tu ler, assim. De tu ler Então o Kindle, é. tem essa outra, acho que eu trago aqui, ó. Esse é o outro argumento que eu usaria. Se defender o Kindle, eu diria que ele é todo personalizável pro teu gosto. Então, eu quero uma fonte com serifa, sem serifa, eu quero aumentar a fonte, eu quero diminuir. Só que nessa personalização, tu acaba perdendo o número de páginas, sabe? Daí tu acaba ficando variado, assim, acaba variando o número de páginas. Então, quanto maior a fonte, mais coisas, mais maior fica, né, a vantagem para te ler. Quanto menor a fonte, menor a porcentagem. Então, a personalização acho que é outro fator assim fundamental que diferencia o do livro. Hum, ai, Jesus, peraí. Ah, sim. Então, aqui eu trouxe mais a questão da briga da questão do analógico digital, né? Enquanto no livro, toda vez que eu quiser ler ele vai estar disponível para mim. No Kindle, eu preciso manter ele com a bateria sempre pronta, sabe? Uh, Diferença assim que dá para argumentar. E tem também a questão do algoritmo. É, a Amazon, quando tu compra um e-book original, tu acaba fornecendo todos os teus dados para eles. Então, eles sabem o que tu está lendo, eles sabem quanto tempo tu leu, eles sabem quais são os trechos que tu destacou, eles sabem Cara, tudo. Qual foi isso a parte aí, que tu demorou mais para ler. isso aí seria um puta de um argumento num tema que já caiu em 2018, que era manipulação do usuário. Baita de um argumento, né? Sim. Porque eu não sabia disso, Sim, eles cara. sabem. E daí, assim, ó. E não só isso, eles pegam, por exemplo, quando eu abro um livro, um e-book original, eles já mostram uma janelinha escrita assim, tempo de leitura, 1h40, porque ele faz uma média para ver quanto tempo a pessoa demorou para ler. E daí ele diz, ó, Rodrigo, tu demorar X horas para ler esse livro, e tem X trechos destacados. E daí alguns livros tu compra original, porque tem como tu piratear, né? Porque como é um arquivo digital, tem formas de tu a questão, né, a questão essa do final, né? Igual o CRM, ele não é o CRM, é que assim, os e-books da Amazon, eles têm um dispositivo ali, um negocinho junto dos arquivos que ele te proíbe de quebrar o e-book para ser pirateado, mas tem alguns programas que fazem isso, sabe? Para tipo, conseguir piratear. Ah, tipo, tu não Mas ele pode, mostra assim quanto foi sacado. tu não pode me mandar um e-book, Isso, eu por não posso exemplo. comprar o livro e passar para ti porque ele tem um código. Mas tem programas que fazem isso, que quebram, mas daí isso é ilegal, né? Sim. Quando vê tá a Polícia Federal ali batendo na tua casa. Mas tá aparecendo aí? Tô aparecendo aí, eu tranquei. Tá aparecendo, tá aparecendo. Ah, tá. Não porque apareceu a mensagem aqui. Mas assim, por exemplo, eu tô lendo um livro original, um e-book original, e daí começa a aparecer assim, 20 destacadores. O que quer dizer aqueles destacadores? São pessoas que destacaram aquele mesmo trecho. Então, tem trechos que são mais destacados,
destacados e tem trechos que não são. Até eu já fiz uma pesquisa sobre isso, de um artigo até que eu quero publicar ainda, que de maneira essa questão acaba, por exemplo, eu destaco o trecho, daí vai outra pessoa e destaca o mesmo trecho, vai outra pessoa e destaca o mesmo trecho. Então isso acaba influenciando a tua leitura, sabe? Porque daí tu Tá, começa a pensar assim, por que tantas pessoas destacaram esse mesmo trecho? Eu vou destacar também? sim, e para pesquisa isso é bom, né? De certa Para pesquisa forma. isso é bom, porque daí tu consegue medir qual é o trecho que é mais usado e qual não é, e de repente, né? Mas tem essa questão assim, a Amazon sabe tudo. Tudo que tu tá fazendo, e eles estão de olho Cara, nos teus hábitos de leitura. isso influencia muita coisa, né, Jai? Se a gente vai botar na ponta do papel, né? Tipo, a venda, a publicidade, Uhum. até mesmo em relacionado a outras coisas, né? Porque eles vão ver através das suas leituras teus posicionamentos, teu Sim, posicionamento político, é quase uma sim, biografia sim, autorizada. é. Não, eles têm um arquivo lá, sabe, teu, basicamente. Pois é, por isso que tem assim, ó, acho o digital muito, tanto o livro quanto o digital tem seus prós e contras, né? Sempre tem o seu lado positivo e negativo ali. Para mim, essa Exa questão do algoritmo também é uma parte assim que tem prós e contras, sabe? Mas tem um lado bom, assim. Exato, mas Ó, esse lado me assusta um pouco, né? Não sei se pra ti não, mas no sentido de, cara, os caras sabem tudo, né? Da sim, tua sabem vida. tudo da tua vida, tudo. Mas daí eu trago assim, por exemplo, o algoritmo, tá? Ambiguidades. Por quê? Porque de um lado ele cria essa bolha de filtros para ti, sabe? Por exemplo, vamos dizer que eu leio Stephen King. Então ele só vai me passar a me recomendar livros de terror. Se eu leio só autoajuda, então só vem livro de autoajuda para mim, porque eles sabem que eu leio, né? Então, ao mesmo tempo que isso é ruim, porque me prende numa bolha de conteúdos e eu não tenho acesso a. Esse é outro fator, assim, ó, que é legal de justificar, porque ao mesmo tempo que a bolha me mostra coisas que eu gosto de ler, ela não me mostra outras opções que eu poderia gostar também. Por exemplo, eu gosto de falar de política, mas como eu leio bastante livro de terror, por exemplo, eu adoro ler Stephen King, eu não vou ter acesso a livros que falam sobre política porque o algoritmo só me recomenda livro de terror. Então tem essa outra lado do algoritmo, né? E também a questão assim, ó, na internet tem uma infinidade de conteúdo, é um absurdo de coisa, sabe? Que tu pode encontrar na internet. Porque quando os computadores começaram a se popularizar, começou a se popularizar também as ferramentas de produção, né? Antes, edição de imagem, que era uma coisa difícil de se fazer ou que estava restrita aos profissionais, hoje em dia a gente consegue editar uma imagem pelo Instagram, colocar um filtro, baixar ali o Canvas, ali aquele aplicativo e editar, consegue editar um vídeo pelo celular. Eu seguido fico editando vídeos pelo celular, sabe? Então acaba tendo uma infinidade de conteúdos, de coisas para ter. E se não é a bolha, eu acabo me perdendo nesse universo infinito de conteúdo, sabe? Se não é o algoritmo. Mas daí tem o lado negativo do algoritmo, que daí dentro dessa bolha tu não sai mais, sabe? Não consegue mais sair. Então essas empresas pesam pela bolha porque senão não conseguem vender, senão tu vai ter tanta opção que tu vai dizer eu não consigo escolher o que eu quero comprar, sabe? Sim, mas Então, isso que tu falou também muda tudo, né? No sentido sim, de muda a questão, inclusive, de algumas profissões, sim. porque, Por cara, exemplo, o eu- Canva, o vários Canvas, programas para baixar e editar vídeo, cara, claro que não fica profissional, tem questões mais profundas, mas tá disponível. sim, mas por exemplo, assim, eu trabalho com publicidade, né? Então eu tenho trabalho com edição de imagens, eu faço Facebook para algumas empresas, e daí eu tava olhando assim o Canvas, as empresas não precisam me pagar, sabe? Porque eles podem fazer isso. Só que o que tem ao meu favor é que eles não têm tempo de fazer isso, de perder tempo editando imagem, então eles preferem contratar alguém, no caso eu, para editar para eles do que eles mesmos querem editando, sabe? E também porque eles não têm muita criatividade, assim, porque tu acaba desenvolvendo mais a criatividade quando trabalha mais a questão artística, né?
Mas é isso, o celular hoje em dia é uma potência, a mídia das mídias, né? Que nem diz a Santaella, dizia o computador, agora o celular é a mídia das mídias, e o Kindle eu acho que vai por esse caminho futuramente. Então eu coloquei alguns recados assim mais para o fim agora da apresentação, que nenhum suporte substitui o outro, eles coexistem, sabe? Então tu não pode dizer que um suporte substitui o outro porque eles estão coexistindo. Então o Kindle está coexistindo com o livro, assim como o rádio de antigamente está coexistindo com o celular que tem o Spotify instalado ali, sabe? Algumas pessoas dizem, né, que vai sumir tudo, Vai porque sumir. não, cara, elas se autocompletam, né, no sentido de que o Sim, rádio era um exemplo. Quando vier o computador se avançar, o rádio não vai mais existir. Depois veio o Spotify, o rádio tá lá ainda. Então, quer dizer, a- vai se adaptando coisas, né? vai se adaptando, sim. Eles não vão nunca É parar de que nem, existir. sim, é que nem as mídias de armazenamento, sabe? Que nem, por exemplo, o disco de vinil. Exato. Eu tava olhando, quase comprei esse tempo um disco de vinil de uma banda que eu gosto, mas daí eu pensei, onde é que eu vou botar, sabe? Mas tá ali. Estão Ex- vendendo, tá sendo comercializado. Vou botar Exatamente. como objeto de decoração, porque eu não tenho como ouvir, eu escuto pelo Spotify. Vai ficar lindo na parede, que é um disco de vinil, porque é uma capa, né? Que ele tem a capa do. Em vez de ser a capinha do CD assim, é um bolachão enorme, né? Então, por isso que não dá para dizer assim que substitui, né? Então, por exemplo, o e-reader, como o Kindle ou outros e-readers por aí que vão surgir ou já surgiram, eles são mais uma opção na forma de leitura ou são uma alternativa. Então, por exemplo, para mim está sendo mais uma opção do que uma alternativa mesmo, sabe? Porque, aliás, está sendo mais uma alternativa do que uma outra opção, porque E ele, eu posso muito bem começar a ler um livro uma narrativa num livro e continuar no Kindle, do Kindle voltar para o livro, né? Mas para mim está sendo uma alternativa ao livro, o Kindle mesmo, né? ele tem inclusive a vantagem que tu falou antes, no sentido de ele é uma alternativa uma opção, quer dizer, no sentido ou talvez alternativa, quando tu vai para a Sim, praia, né? Por sim, exemplo, não precisa não levar quer levar aquele monte de mala com onde? livro, sacola, leva um Kindle, armazena ali, sei lá, Eu 2, 3 livros que tu vai ler. Não, tem gente que gosta de ler jornal na praia, né? Tipo, meus pais adoravam ler jornal na praia, na beira da praia. Pega e leva o celular com aplicativo também, mais um Kindle para livro, deu, tá feito a diversão na beira da praia, né? Exatamente. E tem modelos do Kindle, esse meu aqui é a prova d'água, então se tu quer ler dentro do mar, tu vai lá e lê, sabe? Eu não recomendo, porque a água do mar é salgada, mas de repente dentro de uma banheira, pelo menos não corre o risco de estragar o papel, né? Se fosse um livro. Sim, que loucura, cara. Prova Se tu d'água, quer não tomar sabia. banho lendo, tu pode tomar, sabe? Sabe a Helena? A Helena comprou a versão sem prova d'água, né, do Kindle. Aí eu disse pra ela, Helena, tu não vai conseguir ler e-book tomando banho, tu vai ter que sair do banheiro, porque teu não é a prova d'água. Aí ela fica me zoando com isso, sabe? Pra vocês verem Sim. como tem vantagens e desvantagens, né, cada suporte. Mas uma coisa importante é dizer que o livro ainda dá mais credibilidade que o e-book. Eu acho que para isso é outro assunto, sim, mas só entrando um pouco que as editoras são um filtro de qualidade, sabe? Porque assim, ó, tu publicar um livro não é nada barato, nada. Tanto que a maioria dos livros aqui do Brasil são impressos na China, porque o, lá a mão de obra é muito mais barata, né? Então, quando tu vai publicar um livro, tu passa por toda uma cadeia produtiva que vai da aquisição de conteúdo, passa pelo editor, passa pela edição, passa pela revisão, passa pela impressão, passa pela distribuição. Então, isso é muito caro, sabe? E com o e-book, tu não precisa fazer isso. Por exemplo, vou escrever aqui um livro e vou disponibilizar de graça. Tu não passou por nenhum filtro de qualidade ali, sabe? Então, o livro ainda dá mais credibilidade que o e-book hoje em dia. Tanto que tem um prêmio da Amazon, um prêmio Kindle de literatura, que é para os autores independentes, se inscrevem ali os romances originais
E o prêmio é um livro impresso. Eles transformam o e-book num livro impresso, porque o livro ainda dá mais credibilidade para o autor do que o e-book. Mas esse sentido de credibilidade pode ser, mas já tá mudando um pouco isso, eu acho, né? Porque tem Ah, muito eu livro, acho que eu passos muito muito lentos ainda, tu acha? devagar, eu acho. Pode Acho ser. muito devagar. Por exemplo, eu fico É que daí pensando, né? Se isso avança, por exemplo, né, Jai? O que vai ser daquelas saraivas enormes que tem, por exemplo, quando tu vai em shopping, sim, pois em é. aeroporto, aquelas livrarias assim, ó, Assim, a ó, amarrão. cultura, que dá, sei lá, quase um andar inteiro, né? Sim. Se continuar assim, vai ser tudo. Mas acho que a Amazon já tá meio que dominando isso, sabe? Porque tu encontra livro muito mais barato ali na Amazon do que numa livraria, né? Esses tempos eu comprei uns quadrinhos que custavam 80, R$ 90, estava por R$ 19,90 na Amazon. É um absurdo a diferença de preço, assim, ó. Isso impresso, né? E a Sim, mas questão, isso também, então, de certa forma, não, claro, é bom porque o preço é menor e tal, mas não é de todo maravilhoso, assim, né? Porque o sentido de que fica na mão de um só, né? sim. Isso aconteceu quando Mas tu compraram sabe que eu. aquela que vendia livros, acho que era estante virtual, né? Aham, Também tá na mão de um grande grupo. Agora não sei se é a Saraiva, qual é, é. Isso é ruim porque fica na mão de um só, né? sim, mas eu acho que a internet vai acabar fazendo isso. Por exemplo, É. a Amazon vai virar um monopólio, assim como o Google, né? O Facebook das redes sociais, sabe? O Facebook está se tornando um monopólio, porque eles têm um Instagram, eles têm um WhatsApp, eles têm o Facebook em si, né? Então, daqui a pouco eles começam a comprar mais redes sociais, porque o monopólio das redes sociais é do Mark Zuckerberg. A questão da venda online vai ser da Amazon, sabe? A questão de anúncio vai ser do Google. Então, acho que tudo vai. O futuro A questão de transporte vai ser do Uber. do Uber vai ser tudo. Eu, para mim, no futuro vai ser assim. Grandes empresas, daí a gente vai acabar virando uma distopia, sabe? É um feudo. Tudo. Como é que é? Esses dias um cara que é ligado nessas tecnologias falou um pseudo-feudo capitalismo. Vai ser bem assim. Vai ser tudo pelo celular, sabe? Vai ser tudo grandes empresas dominando e ninguém vai conseguir parar, sabe? Ninguém vai. E outra coisa também, assim, que vocês podem argumentar se tiver um tema sobre a questão do e-book e do livro, é a questão ambiental, né? Porque tu diminui, por exemplo, muito a questão de eu utilizar papel para. Eu entrei em contato uma vez com a Amazon durante a minha pesquisa ali da dissertação e eu perguntei por que eles focam tanto em e-book, né? E eles disseram que o principal motivo estava na questão ambiental também, que eles tinha essa visão de reduzir o número da utilização do papel para impressão e por isso que eles estavam focando, criando essa cultura de se usar o digital, né? Pois é Então, que eu não tinha pensado por esse lado, tem razão. Só tem que cuidar depois com o lixo eletrônico e tal, mas eu acho que, claro, a duração de um Kindle, por exemplo, é muito maior do que muito maior do que o do se livro. derruba de árvore, né? Sim. Para construir um. Pra... Não, e tem mais assim, ó, por mais que o papel seja reciclado, eles usam componentes químicos para deixar o papel branco, né? E acaba sendo algo que destrói a natureza, né? Então, papel acaba sendo, tem toda a questão ambiental também envolvida nisso. Até eu vou colocar depois ali a questão ambiental, porque mesmo que o Kindle seja um componente de plástico, que dure anos e anos aí, centenas de anos na natureza, é, eu tenho a possibilidade de ler muito mais livros do que ter um monte de livro ali que vai desperdiçar muita árvore, né? Então, deixei essa pergunta aqui. Qual que vocês preferem, se o livro ou o e-book? Porque é uma coisa muito pessoal, eu acho, sabe? Então, se Ah, vocês quiserem abrir o microfone e falar o eu que vocês preferem. particularmente prefiro o livro impresso, mas tem vantagens do e-book também, né?
como a gente falou de todas elas, mas eu justamente porque é aquela questão que tu falou ali, que é um dos argumentos, né? Que fere muito a questão porque eu leio aqui, eu não tenho um Kindle, por exemplo, né? Eu leio Compra um no... para ti, tu vai ver que começa a ler um livro acadêmico, que é pura teoria, que daí tu lê, tu começa a marcar e depois tu exporta ele pro teu e-mail todas as citações, só copia e cola e joga no. Então é muito, muito prático, muito prático. Bah! Isso é prático mesmo. Não sabia que ele fazia que ele tinha essa função também. Ele faz um monte de coisa assim, ó, de função, que é típico dos aparelhos eletrônicos que o livro não faz porque é analógico. Por isso que tem que ver a questão, se quer algo mais, né, uma experiência sensorial maior, talvez com um livro, ou se quer uma experiência, né, se quer algo mais prático, talvez com e-book, né, com o Kindle. Show de bola, cara. E é isso, gente. Espero que vocês tenham Alguém tem uma pergunta, gostado. alguma coisa? Acho que não. Ninguém falou nada. Não, mas é isso. Depois eu disponibilizo, mas argumentos tem bastante, assim, ó. Nossa, dá para escrever muita coisa sobre. Dá para pontuar muito argumento aí sobre essa diferença entre os e-book e o livro. Sim, e-book e Kindle. Ó, alguém tem alguma coisa. Ó, obrigado, Isadora. Ah, obrigado, Isadora. Agradece isso ao Jai aí, porque foi bem legal, Obrigado. cara. Eu acho que tem bastante argumento ali, né? Tem a questão do computador, que ele vai se aprimorando e vai se aprimorando. E chega à palma da mão. Tem vantagens e tem desvantagens. Inclusive, eu ia perguntar agora a Isadora, qual é, eu não sei se ou alguém que está na aula aí lembra, sobre... Teve um tema da URGS que falava disso, né? O futuro do livro na era digital, era uma coisa assim, né? Uhum. O futuro do livro na digitalização, alguma coisa desse tipo, tá? A Érica colocou assim, ó, prefiro o Ah, eu livro... li. Ah, tu leu? Deixa eu só ler pra galera ali. A Érica colocou, prefiro o livro... Deixa eu ver aqui, ó. Apesar das desvantagens. Isso, Pois apesar o da cheiro de um desvantagem. livro novo. Isso aí. Gosto do livro pelo fato de poder compartilhar com as outras pessoas. Acredito que cada livro usado tem um pouco de cada pessoa que o leu. Adorei a aula. Obrigado. Pois é, tem essa questão também, né? O livro tem uma história que o... Quantos casos já aconteceram, por exemplo, de gente comprando o livro no sebo e encontrando uma fotografia dentro, sabe? Eu Ou ia uma contar isso agora, cara. dedicatória, ou Porque uma eu... dedicatória para alguém, uma dedicatória apaixonada para alguém. Então, o livro é maravilhoso, assim, mas para a praticidade do dia a dia, para mim tem sido o e-book melhor, né? E a Isadora colocou que tem dificuldades com com leituras digitais, pois Ah, tem. meu olho cansa. Eu também. É por isso que a minha rixa com o digital é esse. É cansar e... O olho é. Mas tem que tentar com o Kindle mesmo. Será que ela lê pelo Kindle? Porque pelo Kindle é bem semelhante, assim. Vou Não comprar tem um muito. Kindle pra mim. Gostei da aula, cara. Adorei. Vou comprar agora. Compra daí assim, ó. Eu recomendo quem quiser investir no Kindle que compre o branco, não o preto. Porque como ele tem, pelo ser branco, ele fica mais parecido ainda com o livro, sabe? O meu eu quero trocar até, quero ver se eu. Porque ele tem essa borda aqui, ó. E quando ele é branco, ele fica mais parecido com papel ainda. E é muito caro, Jameson? Não, às vezes tu acha em promoção. Acho que eu vi ontem por 299. Na Amazon dá para parcelar em 10 vezes. Ah, eu pensei que era... não é Não é tão um... caro. Não é. Eu achei que era mais. É que tem que cuidar também, né? Porque eles estão variando os preços. Então, às vezes eles botam lá em cima, às vezes eles botam lá embaixo, daí tem que estar cuidando, né? Que a Amazon Uhum. não é boba assim de deixar um preço fixo, né? Se ela vê que tem Ah, muita procura, aumenta. Se tem baixa procura, pois diminui, é, né? esse é o meu medo, né? Tu que é publicitário, tu entende mais que eu desse assunto, mas é o meu medo que os caras chamam de... Como é que é? Alguns teóricos chamam de dumping, né? Eu acho que é essa a Uhum, teoria. Que daí os caras tomam conta do negócio, só e tem vão livro... variando o preço. Exatamente, daí eles fazem com o preço que quiser. É, mas é É isso o que a que, Amazon tá fazendo. é o que aconteceu com o Uber, por exemplo, né? Ele veio, Sim,
precinho bem baixinho, parará, todo mundo começou a usar aplicativo. Vem outros concorrentes, mas não conseguem qualidade, agora o preço ele aumentou. E assim ele vai. Quando ele vê que ele é dono do mercado, ele bota o preço que ele quiser. Boto por isso que quiser. Mas é isso, gente. De argumentos, assim, que a questão ambiental, a questão. Tem vários que dá para justificar e tem que escolher um ou dois pontos e. Ó, Ó, Betina. Betina, aula muito interessante, parabéns, obrigado. Gosto muito do livro físico porque ele me envolve mais na leitura, mas fiquei curioso com esse aparelho. O livro tem toda essa questão sensorial, né? E ele dá como tu disse, né? O livro também tem uma questão de status, né? Isso não é de Tem, sim, agora, né? credibilidade. Exato, de status. O cara tem uma biblioteca com vários livros, tanto que a Sim, grande, não, a grande maioria dos vídeos que tu vê aí dessas personalidades mais intelectuais é sempre à frente de uma biblioteca. sim, o Dan Brown, que escreveu o Código da Vinci, a biblioteca dele é uma loucura. Eu estava vendo domingo no Fantástico. Exato. E tem até uma passagem secreta na biblioteca dele, sabe? Então. E tem outra coisa assim, ó, o livro dá tanta credibilidade que tem pessoas com dinheiro, ricos, que eles compram o livro por metro, para decoração. Exatamente. Eu ia dizer, Tem tem livro muita metro para gente ser que compra. vendido. Exatamente. Compra para. Ah, já leu? Não, tá ali para decoração. E são enciclopédias, porque antigamente, quanto mais livro tu tivesse, mais culto tu era, né? Mais um status muito grande. Por isso que o livro tem ainda essa carga de credibilidade, né? Se alguém publica um livro. Antigamente tinha uma frase que eu cresci ouvindo que na vida tu tem que lançar um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? Exatamente. Exatamente. Porque o livro é muito credibilidade, assim, muito. Tem a questão do tu manter a história, né? Quando tu registra num livro, esse é outro ponto interessante também. Parece que quando tu publica um livro, tu registra o livro, tu escreve a tua história, tu deixa para a história, né? Tu deixa a tua história para a história. Exatamente. E talvez não seja o mesmo do digital, porque no digital é muito fácil tu perder o, o arquivo ali, sabe? Eu li um livro uma vez chamado A Questão dos Livros, e o autor diz que para manter a biblioteca digital de Harvard é um custo muito elevado, porque como os aparelhos eletrônicos estão evoluindo muito, às vezes eles precisam converter todo o acervo para um novo formato, para um novo tipo de aparelho. Então, é um gasto muito grande tu manter o digital, sabe? Perfeito. Então Mais é isso, alguma? gente. Alguém tem alguma dúvida? É isso que eu ia perguntar. Agora, alguma É, pergunta, alguma dúvida? O pessoal acho que não, porque já botou ali. Interessante. Se tiver, é. também pode botar. Gente, eu Mas se queria alguém agradecer. quiser conversar, É, fica à vontade. quiser mandar um e-mail, uma mensagem também para ver. Quem quiser essa apresentação, eu tenho ela, salvo em PDF e mando para vocês, tá? Eu queria agradecer a presença de todo mundo que estava aí. Foi muito bacana mesmo. Eu entendi muita coisa. Uma discussão bacana. Fiquei curioso. Provavelmente vou comprar um Kindle para mim, porque eu gostei das Compra. vantagens. E Vai queria te começar a ser agradecer. observado pela Amazon daí. A Amazon Bem, vai ficar, ó, o Rodrigo tá lendo. bem provável, é. É. Mas eu queria te agradecer bastante, Jai, por tu ter Ah, eu que aceito o agradeço o convite. convite. Espero que tenha contribuído para vocês encontrarem algum argumento que dê para ser utilizado, né? Porque às vezes tem uns temas que parecem tão simples que daí tu começa a pensar. Uma vez eu fiz vestibular para dar Ubra e a pergunta era: para que serve a arte? Era uma coisa assim, ó, tão simples que eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu vou falar, sabe? Exato. Não, Então, e, às e vezes tem uns essa, temas que são muito assim, ó, simples quando tu vê é uma dificuldade, assim, ó, tu achar um argumento que seja, né? e essa questão é muito atual, né? Essa do livro, Sim, e-book, não só para Enem, mas para URGS, para vários outros vestibulares, né? sim. Não, e como acho que o governo agora vai evitar fazer qualquer coisa ideológica, acho que vem sistemas mais abrangentes, né? E mais imparciais, é. Mais imparciais. Mais Então, imparciais no sentido de não ter ideologia, né? Mas no fim, se eu for defender aqui o e-book, eu vou acabar sendo ideológico, né? De exatamente. qualquer jeito, sendo político.
Então tá, gente. Então tá, gente. Se Brigadão tiver pela dúvidas, pode presença. mandar mensagem, perguntar pro Rodrigo, ele me passa, de repente. Isso, eu passo sim. Obrigado pela presença, obrigado pela aula, tava muito Obrigado. bacana já. Muito, 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 muito bacana. E bom final de semana para todo mundo, cuidem-se, Obrigado. tá? Ó, a Para vocês Isadora colocou também. palminhas. Não tô vendo aqui. Ah, eu acho que só aparece para mim, então, talvez. No nome É, da Isadora ali aparece, porque dá para botar reações agora no Zoom também. hum, é, Vou disponibilizar também lá no YouTube e vou deixar lá no Instagram também o link, se a galera quiser olhar depois também, tá bom? tá. Brigadão, Jair. Te devo essa, Obrigado. tá? Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa sorte para vocês.